Preferências dos eleitores do Nordeste brasileiro pela presidente reeleita Dilma Rousseff do PT fomentam comentários preconceituosos, discriminatórios e colocam de forma irresponsável até críticas étnico-raciais na internet. O resultado é que o Ministério Público Federal já recebeu aqui no Paraná 49 denúncias formais de pessoas que usam as redes sociais para expressar a indignação com o resultado das urnas. O nosso convidado a falar deste assunto é o professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Marcos Zablonski, ele que é especialista em opinião pública. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bom. Professor, tendo em vista então essa disseminação de ideias nas redes sociais, né, mais pontualmente no Facebook, no Twitter, o que é normal para esse momento que a gente viveu aí das eleições, né? Porque as pessoas estão acima da liberdade de expressão, não é? Uhum. O normal seria as pessoas se posicionarem de forma ideológica, trazendo a sua posição em termos de ser a favor ou contra determinada posição de candidato. Participar ativamente da política é importantíssimo, isso a gente tem que considerar relevante. O que a gente observou é que o acirramento do primeiro turno para o segundo turno, isso transformou as plataformas de mídias sociais num local de rinha e de guerra, de posicionamento e fugindo um pouco de uma característica de salutar, uma característica de mediação, uma característica de posicionamento e argumentação. Então isso é um fator que acaba sendo prejudicial à própria democracia, à própria relação das pessoas entre si. Porque o que a gente viu foi uma enxurrada de comentários preconceituosos, discriminatórios, com questões raciais, regionais. Como é que se interpreta isso, professor? Isso a gente observa após o resultado, né? Sim. Pós o resultado, isso aí parece que como se fizesse um start. Até aquele momento estava tudo, né, minimizado, procurava-se cooptar cada eleitor dentro de uma posição, assim por diante. No momento que o resultado saiu e se verificou como que esse resultado, onde estava o mapa eleitoral. Hoje, quando a gente vai observar com mais cuidado, esse mapa não é tão visível do jeito que foi colocado no primeiro momento, já é uma outra característica. Isso ficou muito veemente. E as pessoas, em vez de apenas opinar, falar a respeito, lamentar, passaram a agredir determinadas regiões do país, determinado tipo de pessoas, e assim por diante. Criou um clima muito ruim de ambos os lados, né? Professor, agora o que não está claro é que isso é um crime, né? Muitas dessas manifestações são criminosas. O que a gente observa é o seguinte: as mídias sociais por muito tempo foram, principalmente o Facebook, foi um local de entretenimento, lazer, de encontro, de troca, de conversa, e postando viagem, alimentação, gastronomia, passeio, convivência. Era um local, assim, de uma plataforma com esse objetivo. Como essa eleição tem essas características e foi usada também pelos meios, pelos candidatos como um instrumento de disseminação das suas posições, passou também a vigorar e estimular a participação das pessoas nesse processo. Com isso, fugiu um pouco daquele cotidiano, né? Porque quando ele começa a se posicionar de forma agressiva, preconceituosa, xenófoba e tudo mais, nós corremos o risco, claro, das manifestações de proteção da legalidade, né? Então, por isso, há um problema legal muito sério com os posicionamentos que estão sendo colocados. E os jovens usavam isso como uma forma de lazer, tranquilo, sem controle e tudo tranquilo. Com isso, tivemos esse problema muito sério que a gente observa aí, que as pessoas não tinham uma percepção de que é crime. Tem alguns que já justificam, estão sendo intimados pela justiça e também pelos próprios que fazem parte das redes, que estão bem se manifestando. Nós conhecemos a ONG SaferNet, que através do site dela recebe denúncias, né, de crimes contra os direitos humanos na internet. E tivemos agora também a notícia do Ministério Público Federal recebendo essas denúncias. O Ministério Público precisa ser acionado para fazer a investigação. Qual o outro órgão que a população pode recorrer? A OAB ela é um órgão que veio à frente também se manifestar, inclusive está fazendo uma campanha para alertar as pessoas
e as pessoas podem também recorrer através do Ministério, instigando o Ministério Público a se posicionar também e denunciar. Essas denúncias, o ideal mesmo é evitar esse desgaste que está ocorrendo, que é as pessoas deixando de se relacionar, familiares tendo dificuldade de convivência por causa das posições, amigos de sala de aula, de colegas de turma, a gente percebe isso, pares, com dificuldade para esse resultado, entender esse resultado, mas nós tivemos um processo democrático, e esse processo democrático precisa ser respeitado. É um privilégio para o país há 30 anos que a gente tem um processo democrático presente, com 7 eleições, e isso é relevante para uma sociedade. Agora, se esconder atrás do computador e ficar achando que a internet deixa a pessoa isenta de qualquer responsabilidade, não. Isso tende a mudar, professor? Isso já tem a mudar, e a tendência é que mude, e as formas como ainda estão resgatando. Tem muita gente que fez print dessas páginas, desses comentários, e alguns já estão encaminhando, o que leva um tempo para o próprio Ministério Público tomar as providências e agilizar, porque tem departamento exclusivo para cuidar de crime digital, né? Que são esses crimes que envolvem problemas de direitos humanos e respeito aos gêneros e tudo mais. Lembrando que teve um caso em 2012 de uma estudante que foi denunciada pelo Ministério Público Federal e foi condenada, professor. Isso, era estagiária do Supremo, do Senado, e ela agiu da mesma forma como agiram agora de 2014. A mesma frase, as mesmas abordagens, o mesmo discurso, talvez porque foi na campanha para governador da época. Não, desculpa, prefeito. E elas se manifestaram em cima dessa realidade. Ela foi primeiro que ela foi demitida, em seguida ela foi condenada. Né? É uma questão que envolve um comportamento, mas é um comportamento que a gente já observou em outras questões, professor. Não com tanta intensidade como foi durante o período eleitoral, mas assuntos que geram a discussão, como homofobia, casamento gay, enfim, qualquer assunto de gênero ou racial que é possível de discussão, acaba sendo motivo de preconceito. Uma coisa que me chamou muito a atenção, nós somos um país que temos muitos imigrantes. O Sul é um país, um estado, uma região que acolheu muitos imigrantes. Se eu fizer as contas, nós temos aí 7, 8, 9 etnias com grande densidade demográfica aqui no nosso estado. E mesmo assim as pessoas criticam a chegada de haitianos e não percebem a importância de acolher um determinado povo que sofreu um terremoto violento, de uma pobreza absurda, uma violência de vida terrível, e que as pessoas que estão vindo para cá vêm com o objetivo mesmo de prover a família que ficou lá. E tratam essas pessoas como pessoas que não deveriam estar aqui, que não deveriam ter guarida do próprio Estado e guarida da própria sociedade. E a gente observa, por exemplo, a própria PUC bem trabalhando com essa questão de trabalhar a questão da inserção dessa comunidade de haitianos, ensinando a língua portuguesa, para que eles possam ter, de alguma forma, uma oportunidade de se igualar em termos de vida, de sustentabilidade e de respeito de direitos humanos. Então, são situações que a gente percebe que tem pessoas fazendo coisas boas, mas o que a gente precisa urgentemente é relativizar e evitar esse desgaste. O que a gente percebe também é formadores de opinião tratando essa questão de forma sem muita preocupação da sua relevância, da sua importância. Então, alguns ativistas, coordenadores de campanha e tudo, que têm aí um acesso de grande quantidade de seguidores, que tem que respeitar, porque, de alguma forma, eles representam uma posição e tem um grupo atrás de pessoas que multiplicam as suas ideias. Sem dúvida. Bom, professor, muito obrigada pelo alerta, pelas orientações aqui, e fazendo uma ressalva aqui, a nossa produção que estava ilustrando durante a entrevista com alguns posts feitos aí na internet, achou difícil as palavras que poderiam ser veiculadas, tão baixo calão foram as expressões da população. Obrigada, professor. Até uma próxima. Até uma próxima.